ministrar sobre nós. E hoje está essa moça aqui, que vai nos trazer a mensagem do Senhor ao nosso coração. E que o Espírito do Senhor seja sobre ela mais uma vez. E que ela transmita aquilo que Deus colocou em seu coração para nós nessa noite. A paz, meus irmãos, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém, é motivo de alegria estarmos aqui na presença do Senhor. Eu quero agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra bem objetiva, que está no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Amém? Diz assim: E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe o chamou Jabes, dizendo: Porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele lhe solicitou. Vou ler a última parte mais uma vez. E Deus lhe concedeu aquilo que ele lhe solicitou. Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo privilégio, Jesus, de falar de ti. Eu te peço que o teu Espírito me conduza e que nada que saia aqui seja para engrandecimento humano, Senhor, mas para que o seu nome venha a ser glorificado e exaltado. Amém. Você pode tomar o seu assento. Esse livro das Crônicas é um livro que às vezes quando a gente vai fazer a leitura da Bíblia, a gente acaba pulando ele por conta de ter muita genealogia. Até o capítulo 9 desse livro é um livro que só fala de histórias, né? De geração. Fulano que gerou Ciclano, que gerou Bertano, e vai indo, assim sucessivamente. E nesse capítulo 4, é bem interessante que só vem essas histórias de quem gerou quem gerou quem. E no meio dessa história de gerações, o autor dá uma pausa para citar o nome de um homem chamado Jabes. E a gente fica pensando, mas nenhuma outra história de outras pessoas aqui tem uma pausa para explicar por que aconteceu, o que aconteceu, como foi o nascimento dessa pessoa. E o autor é sucinto em falar justamente de Jabes, um homem que o significado do nome está escrito: porque eu dei à luz com dores. E naquela época o significado do nome era algo muito importante, era algo que dizia sobre o seu passado ou o seu presente e, consequentemente, sobre o seu futuro. E eu fico imaginando um homem, um jovem, uma criança, que ouviu dizer que o nome dele estava enraizado em algo de dores. Porque quando diz que a mãe dele colocou o nome, eu dei à luz com dores ou com aflição, a gente entende aqui que ela não está falando da dor normal, da dor do parto. Que a dor do parto é uma dor aceitável, é uma dor naturalmente, que consequentemente vai acontecer. Mas é algo maior do que isso. Algo que a Bíblia não declara qual era essa dor. Mas poderia ser uma rejeição que ela teve pelo pai do filho, poderia ser a perda do pai, poderia ser algo que essa criança pode ter nascido com alguma deficiência, mas algo que fez ela, todas as vezes que ela olhava para esse moço, ela lembrava da dor. E você imagina a realidade de alguém que cresce sabendo que o seu nome lembra dor para outra pessoa. Pior ainda, alguém que cresce sabendo que o seu nome lembra dor para a pessoa que mais deveria o amar, que é a sua mãe. Eu imagino um Jabes vivendo uma situação caótica, uma situação triste. E o que mais nós vemos quando alguém ouve
uma situação dessa, quando alguém vive uma situação dessa, o que a gente esperava é o quê? Que ele imaginasse que essa situação não mudaria, que ele ficasse como um coitado. Se a minha própria mãe me concebeu com dores, me deu esse nome de dores, se ela olha para mim, alguém que deveria trazer alegria, e ela só lembra de dores, eu vou pegar isso para mim, eu vou aceitar isso. Ele poderia ser uma pessoa amargurada, porque às vezes nós somos assim. Às vezes nós pegamos a dor para a gente e a gente carrega aquilo para o resto da nossa vida. Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É andar, não é morar no vale, não é montar um acampamento no vale, é algo transitório. E o que Jabes entendeu naquela realidade? Ei, eu posso ter nascido com dores. Minha mãe pode olhar para mim, todo mundo aqui pode olhar e dizer: nossa, mas olhar para ele só me faz lembrar dores. Mas eu posso mudar essa situação. E como mudar essa situação? O versículo 10 diz: se com a bênção me abençoares. O que ele diz antes? Invocou o Deus de Israel. Ele sabia que havia um que poderia transformar esse passado de dores. Ele sabia que havia um que poderia mudar essa situação dolorosa que ele vinha carregando. Esse estigma que ele carregava de ser alguém que olhavam para ele e lembravam de um passado doloroso. Lembrava de algo que não trazia prazer algum. E ele disse: não, eu vou mudar essa situação. E como eu vou mudar essa situação? Invocando o Deus de Israel. Era simples demais. Era somente invocar ao Deus de Israel. As situações adversas que às vezes a gente vive, de amargura, porque às vezes a gente quer aceitar que a gente é o elemento problema da situação. Mas há um Deus de Israel. É só você invocar a Ele, é um Deus acessível. E quando ele entendeu quem ele era, ele entendeu que por mais que a mãe dele visse ele como alguém que lembrasse de dores, lembra lá do Salmo 139? Antes que eu fosse substância, você já contava os meus dias. Era um Deus que já sonhava com Jabes. Mesmo a mãe dele talvez nem tenha projetado essa gravidez, mas ele já era plano do Senhor. E a palavra que eu vim trazer aqui hoje é que Deus tem um lugar de honra para os rejeitados. Parece contraditório, parece uma mensagem triunfalista, mas não é não, porque realmente Deus tem um lugar de honra. É um Deus que honra, irmãos. É um Deus que vê o rejeitado como pai, como filho. E quando ele entende, ele invoca a pessoa certa para mudar aquela história. E ele clama e diz: se com a bênção me abençoares, ou seja, eu já sou rejeitado pela minha mãe, eu já carrego esse estigma de rejeição e de dor, mas se o Senhor me abençoar e alargar as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo. Ele não se conformou com aquela situação atual, com aquela situação de desprezo. E quando ele diz aqui: se o Senhor alargares as minhas fronteiras, ele está dizendo, naquela época, quando Canaã foi colonizada pelos israelitas, cada família recebia uma herança. E a herança poderia ser pequena, cabia ao dono, ao chefe da família, ampliar ela ou não. Mas tinha muita gente que não ampliava. Achava o pedaço que estava suficiente, mesmo que fosse pequeno, para aquela família. Mas Jabes entendeu que ele, como um filho de Deus, ele poderia querer o melhor, sim. Ele não se conformou com aquela situação atual. E às vezes nós nos conformamos com a situação atual que estamos vivendo. Às vezes nós pensamos que a situação atual determina o nosso futuro. Não é não, irmãos. O que você está vivendo hoje, se é amargo, se é com lágrimas, se é tristeza, não quer dizer que o seu futuro será um futuro de tristeza. Há um Deus que muda histórias. Há um Deus que entra em histórias de fracasso, em histórias de rejeitados e transforma em lugares de honra. Mas tudo depende da atitude que nós vamos tomar. Da atitude que você toma de mudar a situação.
de mudar um passado de amargura, um passado de tristeza, para algo que o Senhor pode fazer. E quando Jabes fala, se o Senhor ampliar as minhas fronteiras, Ele está rompendo uma linha que foi imposta. Porque quando alguém olhava para ele, para alguém que tinha um passado amargo, achava, não vai crescer, só vai ficar desse tamanho aqui. Isso aí é suficiente para alguém que tem um passado amargo. Ele estava rompendo algo que foi enraizado em cima dele. Ele estava rompendo as palavras que diziam que ele não ia conseguir. Ele estava rompendo. É a mesma coisa que nós vivemos hoje. É um Deus que nos chama para romper. Um Deus que nos chama para ampliar. Ampliar. E eu imagino aquelas pessoas falando, mas o Jabes é aquele que a mãe colocou o nome dele de dor. Toda vez que a mãe dele olha, lembra de dores. Você acha mesmo que ele vai conseguir algo? E mesmo assim ele não se conformou com aquela situação. Ele ampliou o seu olhar. E hoje há um Deus aqui, que Ele está dizendo para você, amplie o seu olhar. Amplie o seu olhar mediante essa situação. Ah, mas eu não vou conseguir porque ninguém da minha família conseguiu. Amplie o seu olhar. Ah, mas eu não vou conseguir porque eu estudei pouco, porque precisa de indicação, porque precisa conhecer alguém lá dentro. Amplie o seu olhar. Há um Deus aqui, um Deus grande, irmãos. Nós não podemos diminuir a nossa visão mediante a um Deus tão grande, a um Deus que levanta do monturo, a um Deus que ergue. Amplie o seu olhar. O teu passado de dor não vai ser consequência para um futuro e um presente de vergonha, não. Tem um Deus que transforma. Em Salmos diz que Ele transforma a tristeza em festa. E eu não conheço outro Deus que faça isso a não ser o nosso Deus. O nosso Deus. Então, quando Jabes diz isso, ele está mudando todo o estigma que estava sobre a sua família. Ele estava mudando um ciclo repetitivo. Porque ele foi criança e ele cresceu ouvindo que ele era filho de dores. Ele cresceu ouvindo as pessoas dizerem que ele trazia amargura. Mas ele encontrou um Deus que mudou toda essa situação. Eu não sei qual é a sua história de infância. Eu não sei se você carrega um trauma. Eu não sei o que você ouviu. Eu não sei, mas eu sei que há um Deus aqui disposto a mudar tudo isso. Um Deus que muda situações. Eu não sei se você ouviu que a fruta não cai tão longe do pé, que você vai continuar sendo a continuação de uma geração falida, de casamentos falidos, mas aqui há um Deus que faz tudo novo. Tudo diferente. Eu não sei se você ouviu dizer que nenhum dos seus parentes tiveram uma vida boa, que todos eles dão mau testemunho, que todos eles vivem uma vida de promiscuidade, de imoralidade, mas esse ciclo se encerra em você, justamente no momento que você invocar ao Deus de Israel. Eu nunca vi, irmãos, um Deus que chama alguém para deixar ele na mesmice, não. É confronto. Evangelho é confronto, é algo que te levanta. É sair da sua zona de conforto, é sair do conformismo, é sair do apego emocional que você tem a esse trauma. E é um Deus que está dizendo que pode fazer coisas novas através de você. E você vê que Jabes não mudou o nome, ele continuou sendo Jabes, mas ele teve uma nova história. Não está escrito aqui que Deus tirou ele de onde ele morava. Não está escrito aqui que Deus tirou ele do meio dos irmãos. Não. Está escrito aqui que ele foi o mais ilustre, o mais notável. Ou seja, o que se distinguiu por algo diferente no meio dos seus irmãos.
Não fique esperando um Deus que vai te mudar de país, te mudar de cidade. Ele pode até te mudar, se Ele quiser. Mas Ele quer fazer com você dentre os seus irmãos. Onde você está. Não, mas não é para você se glorificar, não. É para que nenhuma carne se glorieie no nome dEle. É um Deus que faz as pessoas serem notáveis, mas para o nome dEle ser glorificado. Mas você precisa entender que o seu hoje, o período que você está vivendo hoje é transitório. Não quer dizer que você vai viver isso para sempre. Ontem foi que dia? 16 de novembro. Há 3 anos atrás, a minha família estava sepultando a minha avó no dia 16 de novembro. Ontem, 16 de novembro, e a minha avó era a matriarca da nossa família. Ela era a nossa representação de mulher forte, que criou 5 filhos sozinha. E aquilo foi um baque. A gente encerrou aquele ciclo. Ontem, na mesma data, 16 de novembro, o Wellington estava batendo na laje da casa dele. A gente estava celebrando o nascimento de uma nova família que vai acontecer. Você entende que a vida são ciclos? Que a situação que você está vivendo hoje não quer dizer que daqui a 1 ano você vai estar na mesmice, na mesma coisa. Mas tem uma coisa, invoque. Invoque o Deus de Israel. Invoque o Deus de Israel. Eu posso estar aqui e dizer, você vai conseguir, você vai, porque eu creio que você vai. Mas você vai ter que invocar o Deus de Israel. E isso ninguém vai poder fazer por você, é uma atitude sua. Ninguém foi para Deus e falou, Deus, olha lá Jabes, coitadinho, tá lá, todo mundo fala que ele sofreu dores. Não, ele mesmo disse, eu vou invocar o Deus de Israel. E ele disse, se o Senhor for, se a tua mão for comigo, porque ele entendia que ele não chegaria a lugar nenhum se não fosse a mão do Senhor. Você não vai chegar a lugar nenhum se não for a mão do Senhor. Eu não vou chegar a lugar nenhum se não for a mão do Senhor. E me guarde de todo mal, porque ele sabia que uma vida de quem se entrega ao Senhor não te deixa imune do mal, do ataque do maligno. Mas ele sabia que havia um Deus que guarda. Um Deus que guarda. Que você saia daqui hoje pensando nisso. Independente de como você entrou aqui. Independente do passado que você tem vivido. Independente do seu presente. Há um Deus no céu que pode mudar a situação. Há um Deus que tem lugar de honra para quem foi rejeitado. Há um Deus que tem lugar de honra para quem tem um passado de amargura. Há um Deus. E não há nada impossível para Ele. É um Deus que gosta dos improváveis. Talvez você está pensando, mas Ele vai querer logo eu. Você não acha que Jabes olhou para si e falou, Senhor, eu não sei o nome dos outros irmãos dele, mas se a Bíblia fez tanto destaque em citar ele, os nomes dos outros eram bons, né? O dele era o único que lembrava de dor. E Deus escolheu logo esse improvável, no meio de tantos outros que talvez tinham nome melhores do que ele, para glorificar o seu nome. É um Deus que escolhe os improváveis. É um Deus que escolhe as coisas desprezíveis desse mundo. Mas tudo para a glória do nome dele. Tudo para a glória do nome dele. Se a gente for olhar na Bíblia, tem tantas palavras de tantas pessoas improváveis que não seriam escolhidas por nós, mas foram escolhidas por Deus. Se você entrasse na casa de Jessé, você escolheria Davi? Não. Se você entrasse na casa de Jacó, você escolheria José? Não. Mas Deus escolheu. Se você olhasse para você aqui hoje, você se escolheria para fazer o que Ele ordenou que você faça? Creio que não. Mas há um Deus que te escolheu. Há um Deus que te escolheu. Há um Deus que está dizendo aqui hoje, se você me invocar, eu te abençoarei. Se você me invocar, eu ampliarei. Se você me invocar, a minha mão será contigo. Em tudo que você fizer.
Porque é a mão dele em tudo, irmãos. Uma coisa simples, no acordar de manhã, você ir trabalhar, você vai precisar da mão dele, senão você não consegue. Em vir aqui hoje, você precisou da mão dele. Em tudo que você fizer, invoque a esse Deus. Porque ele tem uma história nova para a sua vida. Ele tem uma história nova para a sua casa. Eu fico imaginando as pessoas que olharam aquele Jabes e antes diziam que ele carregava dores. Agora elas olham e dizem, Jabes? Eu imagino que o comentário anterior era, você conhece o Jabes? Sim, conheço sim. Não é aquele que a mãe colocou o nome de dor, de aflição? É aquele mesmo. Toda vez que a gente olha para ele, a gente lembra de dor, de aflição. E no final, quando ele invocou a Deus, e Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele solicitou, eu imagino as pessoas voltando e falando, você conhece Jabes? Sim, conheço sim. Não é aquele o mais ilustre dentre os seus irmãos? Não é aquele que alcançou algo? Não é aquele que galgou coisas maiores do que ninguém da família dele conseguiu? Essa mensagem daqui hoje são para improváveis. São para pessoas que imaginam que o passado, que as dores não vão fazer ela viver outras coisas, mas vão viver. Eu imagino que daqui uns dias, daqui uns anos, eu não sei quanto tempo, as pessoas vão olhar e vão dizer, mas não era aquele que vivia chorando, aquele que terminou isso e não, que começou uma coisa e não concluiu? Mas você vai se distinguir no meio dos outros, por qualidades dignas de louvor. É por honra, irmãos. Porque às vezes a gente esquece que esse Deus ainda honra pessoas. Parece que a gente pensa assim, não, eu tenho que ficar lá adorando, servindo, quebrantado. Lógico que você tem que ficar, mas é um Deus que honra. Parece que a gente vê o Deus como um Deus que ainda não honra mais ninguém. Meu irmão, se Deus ainda não honrasse, nada disso aqui faria sentido. Nada disso faria sentido se ele não honrasse, ele não pararia um livro onde só fala de geração em geração para mostrar que ele parou e contou a história de um homem que vivia um passado de dores, mas foi honrado pelo Senhor. Entrou na geração aqui, no meio de reis, no meio de homens grandes. E é isso que Deus faz. Ele vai honrar você, para que as futuras gerações saibam que há um Deus em Israel. Para que as futuras gerações saibam que há um Deus. Para que as futuras gerações saibam que quando invocarem esse Deus, não há passado de dor que Ele não possa apagar e transformar em alegria. O seu nome vai ficar marcado na história. E eu não estou dizendo em livros, em jornais e outdoors, não, na história da sua família. Como alguém que invocou o nome do Senhor e mudou situações. E viveu coisas que você não imaginou que viveria. Você será conhecido como alguém que invocou o nome do Senhor. Todo passado de dor, toda palavra contrária que imagina que quer juntar o seu nome a coisas ruins, será substituída por honra do Senhor. Porque a resposta para Jabes não era daqui dessa terra. Era uma resposta que veio do céu. Diretamente do céu. E que hoje você saia daqui com essa convicção do que o céu pensa sobre você. O céu quer te fazer alguém ilustre, alguém notável. Parece até que as coisas não vão acontecer. Às vezes parece, o ano já está acabando. E a gente tem aquela história de colocar expectativa para o próximo ano, né? O ano nem acabou ainda, mas a gente vê que as coisas ainda não se acertaram e pensa, vou deixar para o próximo ano, vai acontecer. Mas há um Deus que se quiser fazer ainda esse ano, Ele pode fazer. Ele pode fazer até no dia 31. Pode fazer, irmãos. Mas há um segredo, invoque-o. Não aceite o que colocam sobre você. Não aceite esse estigma familiar. Não aceite que as maldições hereditárias fiquem sobre os seus ombros. Você em Deus viverá coisas que ninguém da sua família viveu. Você em Deus alcançará lugares
que ninguém da sua família alcançou, independente da posição geográfica onde você está, independente da sua situação financeira, independente de onde você more. Há um Deus que pode fazer coisas grandiosas. E o segredo é que você invoque o Deus de Israel. Não tem algo, não tem nenhuma fórmula mágica. É somente você invocar e você sabe onde encontrá-lo. Então invoque-o. Porque Ele pode mudar histórias. Ele pode transformar vidas. Ele pode fazer você refletir, daqui a um ano, passar e você refletir e você ver que você encerrou um ciclo. Começou outro com Ele. Porque Ele ainda é um Deus que dá respostas a quem clama. Ele é um Deus que dá resposta, Ele não ignora, não. Foi louvado aqui hoje, quando Ele fica em silêncio, Ele ainda está trabalhando. Mas Ele não tem ignorado, não. Ele não ignora um clamor sincero. A Bíblia diz que Ele não rejeita um coração contrito. Então que você saia daqui hoje com a certeza. A resposta para a sua vida vem do céu. A última palavra vem do céu. Parece que é de dor, o final vai ser de dor, mas não vai ser não, vai ser de honra. Honra do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. A resposta vem do céu. Diz o louvor, né? Ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida. Tem vida. Tem vida. Jabes não estava morto. Você não está morto. Tem vida aí. E eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu, é profecia isso aqui, na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança, tua alegria chegará, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho aqui, ó, que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha vida Deus restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Há esperança. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É noite de restauração na nossa vida. Se nós nos acostumarmos ou aceitarmos aquilo que foi determinado para a nossa vida, não mudará nada. Mas Deus pode mudar quando nós